Olá, queridos companheiros e companheiras do Movimento Espírita. Eu sou a Gláucia e recebi com muito carinho esse convite da equipe da UEC para trazermos um estudo novo, de forma nova, porque, claro, já tivemos a oportunidade de falar lá pessoalmente, mas agora estamos com esse desafio que foi um dos benefícios que a pandemia nos trouxe, de descobrir novos meios, novos recursos, de divulgar a doutrina de Jesus e a doutrina espírita. Então, hoje, nós teremos uma conversa bem bacana, faremos um bate-papo especial sobre o tema Viver bem é conviver bem. Então, para a nossa harmonização, para a gente dar início à tarefa desta noite, nós vamos ler do livro Pão Nosso, uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier, o item 40. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, numa carta a Hebreus, está no versículo 8 a 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aparições e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertermos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Vamos agora nos colocar em posição de prece, conectando os nossos sentimentos e pensamentos ao mais alto, para que Ele possa nos ouvir e nos atender no sentido de facilitar o nosso entendimento neste momento de reflexão. Que Jesus, o nosso Mestre maior, possa estar e permanecer conosco durante esses momentos de reflexão, facilitando o nosso entendimento, junto à sua equipe de trabalhadores e benfeitores que zelam por esta tarefa de realização da reunião doutrinária no movimento espírita brasileiro. Obrigada, Jesus, por esta nova oportunidade de servir e por todos aqueles que aqui estão nos ouvindo e vibrando conosco, para que dias melhores possam vir. Agradecido, Senhor, pela tua presença amiga, em nome de Deus, o nosso Pai, nós pedimos permissão para dar início à tarefa doutrinária de hoje. Que assim seja.
Então, meus queridos e queridas, é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse desafio inovador de usar este recurso espetacular da internet online, uma conversa virtual. Olha que coisa, né? Bem século XXI, bem anos 2020. Quem diria, chegamos lá. Então, o convite é a uma nova adequação em que o movimento espírita brasileiro precisa passar para poder alcançar e atingir todos os corações sequiosos de fé, de entendimento, de busca, que estão aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, incluindo aí o plano espiritual, que com certeza existem os grupos de desencarnados que se aproximam de nós nesses momentos de palestra, de estudo, de divulgação, para aprender conosco, para também nos instruir, torcer por nós, para que possamos aplicar em nossas vidas o que falamos aqui, o que ouvimos aqui, e tornar os nossos dias melhores. Mas vamos lá ao que interessa. Quando a equipe da UEC nos convidou para esta palestra virtual, preparamos este tema com muito carinho, tentando nos embasar na situação pandêmica pela qual nós estamos passando, diante de uma invasão viral que, por certo, segundo os estudos, atingirá mais de 80% da população mundial. Infelizmente, ceifando vidas e deixando muitas sequelas físicas e emocionais. Então, diante do convite que a pandemia nos faz, que é voltar para nós mesmos, para o convívio dos nossos, convívio esse que estava meio que esquecido no corre-corre do dia a dia, na rotina estressante das nossas obrigações profissionais, das nossas obrigações pessoais, e nós meio que perdidos neste caldeirão de afazeres, estávamos nos esquecendo da mais importante das tarefas, que era conviver. Era estar em comunhão com os nossos, com o próximo mais próximo, aquele cadinho de pessoas, aquele grupo menor que o nosso Pai misericordioso permitiu que reencarnassem juntos a nós, debaixo de um mesmo teto, para que ali, em uma amostra menor, em uma amostra que nós chamamos de amostra familiar, parental, a gente pudesse retomar os laços de afeto, os laços familiares que estavam, de certo modo, esquecidos por nós. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, refletir com questões tipo: é possível que eu viva bem sozinho? Eu conseguiria crescer sozinho com meus próprios fantasmas, com os meus próprios problemas,
tentando resolvê-lo sozinho, sem a interferência de ninguém, sem o pitaco de ninguém, sem as reclamações dos pais, sem a chateação dos irmãos, sem a presença da sogra, dizendo o que eu devo ou não devo fazer? Será que não seria mais proveitoso para o meu crescimento pessoal que eu me reservasse no meu cantinho sagrado e tentasse resolver minhas próprias pendengas, sozinho ou sozinha? Ou realmente é necessário conviver para que eu possa, de fato, resolver essas mesmas pendengas? Então, são perguntas, são questões que nós devemos nos fazer diariamente, buscando respostas sérias, de fontes sérias, dos estudiosos das ciências humanas, e aí nós vamos encontrar algumas respostas ou algumas provocações, talvez, na área da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, em outras áreas das ciências sociais, das ciências médicas, que estão aí nessa busca constante para nos ajudar e ajudar a humanidade, a sociedade como um todo, a responder esta pergunta efetivamente filosófica. Eu posso ou não posso resolver os meus problemas sozinhos? Eu posso ou não ser mais feliz em uma bolha protetora, porém solitária? É mais fácil? É mais difícil? O que é mais apropriado? E aí, claro, as ciências humanas nos trazem algumas respostas, que por vezes nos deixam ainda mais confusos. Daí, nós apresentarmos aqui uma fonte segura, que são os postulados espíritas. A doutrina espírita, enquanto consolador prometido por Jesus, que vem com esta proposta, com esse objetivo específico de esclarecer e confortar. Primeiro esclarece para depois confortar, ou vice-versa, talvez. Eu me conforto buscando o esclarecimento, porque aquilo que é mais claro para mim, que está descortinado, que está revelado, e estas foram as propostas também das 3 revelações ensinadas pela doutrina espírita, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Uma vez que as coisas estão mais claras, reveladas, eu consigo acalmar o meu coração através da razão, através do entendimento, através da lógica. Então eu vou aceitando melhor as coisas, aqueles desafios que batem à minha porta. Porque agora eu entendo o porquê. Por que eu fui o escolhido? Por que eu fui o chamado? Por que esse convite para mim? E entendendo esses porquês, fica mais fácil eu ir sublimando a dor, as provações, as dificuldades, os desafios, menores, médios ou imensos, como este pelo qual nós estamos passando agora. Então, nós buscamos, na bibliografia espírita, algumas fontes
que nos ajudasse a entender e facilitasse a nossa fala neste momento, no estudo de hoje. Claro, dentro do Pentateuco, se buscarmos em todas as obras, nós vamos encontrar pontuações nos falando da necessidade de conhecer a nós mesmos, de conhecer o outro, de conviver bem, de ser indulgente, a necessidade de sermos bons, de entendermos a dor do outro. Então, vamos encontrar no Evangelho, vamos encontrar na Gênese, nos trazendo a causa de tudo, Deus, na sua misericórdia, os atributos divinos para esclarecer por que ele permite que passemos por determinadas situações. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns qual a finalidade desse intercâmbio entre os dois mundos, também trazendo para nós estes esclarecimentos. Vamos encontrar no livro Céu e Inferno, também quebrando muitos mitos, fantasias que criamos na nossa mente ao longo desses anos, reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando nos mundos físicos, espalhados nas moradas do Pai, como Jesus nos fala. Mas vamos encontrar, principalmente enquanto consolo, no Evangelho segundo o Espiritismo e no primeiro livro das 5 obras, coordenada, codificada e organizada por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Então, foi lá que nós fomos buscar, na terceira parte, falando sobre as leis morais, nas leis divinas ou naturais, são aquelas leis imutáveis que agem e reagem independente da nossa vontade, em que o homem não pode colocar o dedo para mudar. Pode ser um colaborador, um contribuidor na boa aplicação dessas leis. Mas elas, enquanto divinas, elas são imutáveis. E para falar sobre essa importância de conviver bem, de entender que eu só vivo bem se eu convivo bem com o outro, nós separamos, dentre as 10 leis, do postulado espírita, a lei de sociedade. Por incrível que pareça, dentro da filosofia espírita, como eu disse antes, essa fonte segura na qual nós podemos beber com segurança, matar a nossa sede de conhecimento, responder muitos dos porquês que nos afligem intimamente. Então, a doutrina é esta fonte segura. E dentro da filosofia espírita, nós fomos buscar na lei de sociedade quais as pontuações do próprio Kardec acerca do bem viver, do conviver, mas principalmente quais foram as instruções dos espíritos superiores, que através dos médiuns e médiuns, muitos deles, muitos bastante, a gente sabe que foram muitos
que Allan Kardec teve o cuidado de pesquisar, de buscar com seriedade, à luz do método científico, porque ele era um cientista, ele já estudava o magnetismo enquanto professor. E os espíritos, então, se utilizaram desses intermediários do plano espiritual, ou entre o plano espiritual e o plano físico, para nos trazer respostas. Kardec nada mais fez do que organizar todas essas colocações dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, dentre eles o próprio Jesus, que se coloca como espírito de verdade, para responder às inquietações que, há 160 e poucos anos atrás, também afligiam os nossos corações enquanto seres humanos. Então, Kardec também carregava essas dúvidas dentro dele, que eram dúvidas da própria sociedade parisiense, da própria sociedade europeia, da própria sociedade das nações civilizadas com as quais Kardec tinha contato, recebia carta, trocava correspondências, liam livros de outros autores da Nova América, né, os autores americanos, ingleses, alemães, franceses, colegas conterrâneos dele. E ele, então, era um estudioso. E ele sabia que as suas necessidades, que as suas buscas por novos conhecimentos eram as buscas dos seus outros colegas intelectuais, ou pessoas simples também da sua convivência. Ele, então, para nossa alegria, tinha basicamente as dúvidas que nós buscamos hoje. Então, ele organiza isso tudo no primeiro livro, em 4 partes, e a partir do primeiro livro ele lança mais 4 obras, que nós chamamos da doutrina de Pentateuco. E no livro dos Espíritos, ele traz, então, as esclarecimentos, as orientações dos Espíritos de luz acerca dessas leis divinas ou naturais, que são elas as 10 leis espíritas, né, do Pentateuco que nós conhecemos. Dentre elas, a lei de sociedade. E nós selecionamos uma perguntinha ou 2 só, porque o nosso tempo é curto, para mostrar para todos que nos ouvem como as dúvidas e inquietações de Kardec e dos seus conterrâneos e amigos eram basicamente as mesmas que a nossa, né? Naquela provocação que nós fizemos inicialmente. É possível ou não é possível evoluir, crescer, viver sozinho, isolado, resolvendo sem a ajuda do outro as nossas próprias pendengas pessoais? Claro, hoje o termo que nós estamos usando aqui é esse, mas Kardec, devido à sua própria posição como intelectual e a linguagem da época, né, lá no francês, onde ele escreveu, foi uma pergunta mais rebuscada que nós vamos trazer aqui. Porém, nós vamos ver que o sentido é o mesmo. Então, Kardec, na pergunta
768, no livro 3, Lei de Sociedade, que é a lei número 6, na sequência aqui trazida por ele, no item Necessidade da Vida Social, Kardec pergunta aos espíritos superiores: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Né? Então, olha aí a dúvida de Kardec. Né? Então, o homem, quando procura o convívio com o outro, é simplesmente por uma escolha pessoal? Hoje eu quero ir, amanhã eu não quero ir, hoje eu não quero falar com ninguém, agora eu quero me afastar, como a gente sabe que muitos e muitos irmãos, diante das demandas que paralisam as nossas emoções, nas sociedades humanas de todo o planeta, a gente está vendo pessoas que não estão dando conta. E está buscando cada vez mais o isolamento. Nas montanhas, junto à natureza, em lugares afastados do planeta, em lugares exóticos. Tem pessoas que estão mesmo nos grandes centros urbanos. Eu estava lendo um noticiário outro dia de que as imobiliárias hoje e as grandes construtoras não estão fazendo imóveis e apartamentos com mais de um quarto. Os kitnets e os pequenos apartamentos de luxo, independente da condição social e financeira, são as grandes atrações das imobiliárias e grandes construtoras, principalmente em São Paulo, que é uma imensa metrópole. Porque as pessoas estão deixando suas grandes famílias sentadas às grandes mesas na hora das refeições, como acontecia na nossa infância, para se isolarem nesse pequeno cadinho, como se fossem bolhas de segurança, egocêntricas, onde ali eles não se permitem ferir nem serem feridos. E antes de ler a resposta dos espíritos superiores à pergunta de Kardec, nós vamos lembrar da fábula da convivência, que eu acho que todo espírita, desde a evangelização infantil, conhece, que é aquela fábula dos porcos espinhos, que durante o inverno rigoroso, se ficassem isolados, morreriam de frio, congelados. Então, eles tinham que se aproximar até passar aquele inverno, aquela fase congelante. Mas quando eles se aproximavam demais, os espinhos que são da defesa desse animal começavam a espetar o outro animal. Aí eles se afastavam demais, de novo. E quando se afastavam, sofriam com frio
congelavam, morriam. Aí eles se aproximavam novamente. E aí, pela experimentação desse afasta e volta, eles perceberam que eles tinham que se aproximar em uma tal distância em que os espinhos não chegassem a encostar na pele do outro animal. E aí se aproximaram, se ajeitaram, de tal forma que o seu próprio espinho não ferisse o outro e o do outro não ferisse a ele mesmo. Então, quando nós buscamos estas bolhas aparentemente seguras, que nós podemos controlar, nós temos esta falsa ilusão, né? É isso que nós buscamos. A convivência com o pai estava difícil, a convivência com a mãe, com o irmão, com a sogra, com a esposa. Eles não me aceitam, eles são preconceituosos. E somos realmente. Ainda somos. Então não dá para mim mais. Não tem como eu dividir o mesmo quarto com meu irmão. Não tem como mais eu sentar na mesa com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu pai. Eu odeio aqueles almoços dos finais de semana, dos feriados, de Natal, de Ano Novo, que é aquele monte de criança correndo pela casa, mexendo nas minhas coisas. E aí, nesta visão egoística, egocêntrica, eu tiro o meu time de campo. Eu prefiro me afastar. E acabo indo para estas bolhas sociais minúsculas. Mas, para mim, naquele momento, é a mais confortável. Então, vamos ver agora, na resposta dos espíritos, se é por aí mesmo. Se a gente pode fazer essa escolha e se dar bem, vamos assim dizer. Porque nas narrativas, aquelas pessoas que têm vídeos, né, que falam nas redes sociais, que nos enviam esses vídeos falando da rotina diária deles, aparentam estar muito felizes. Com 16, 12, 17, 20, 25 e até pessoas mais velhas, chamados youtubers, parecem felizes da vida. Arrumei o meu cantinho, não dependo de ninguém mais, não dou satisfação a mais ninguém, falo o que eu quero, estou aqui confortável na minha bolha social. Mas é por aí mesmo? Essa é a dúvida que nós temos. Será que realmente não seria mais fácil? A gente vê isso muito nas metrópoles onde a população é muito grande. Aqui no Brasil, eu dei o exemplo de São Paulo, mas a gente vê muito isso no Japão, a gente vê muito isso na China. As pessoas moram em cubículos, estão aparentemente felizes, né? Mas vamos ver, vamos ler o que os espíritos superiores nos respondem aqui na pergunta 768 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º do livro 3º, Lei de Sociedade. O homem deve progredir, nos respondem os espíritos superiores. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor
de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Esta é, meus irmãos, a resposta dos espíritos superiores, dos nossos amigos espirituais evoluídos, dentre eles Jesus, o Espírito de verdade, que veio carinhosamente, quase 2000 anos depois, nos trazer mais luz, mais esclarecimento, para que através do esclarecimento a gente confortasse os nossos corações e encontrasse neste mundo turbulento uma diretriz, um roteiro seguro. Daí a gente reafirmar: a doutrina espírita é uma fonte segura. Kardec também dá uma pincelada aqui, dá uma colaboração com um pequeno parágrafo que nós vamos ler. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, nos diz Kardec. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, meus irmãos, né, está aí no Livro dos Espíritos, mais claro, impossível. E a gente vai entender isso aprofundando um pouquinho mais e falando sobre, quando eu falei, será que nós podemos fazer essa escolha? Ah, não dá mais para aguentar meu pai. Ih, nossa, eu fui ter 5 filhos, a casa está cheia, não dá mais. Eu descobri agora que não era isso que eu queria, então largo tudo para trás e vou viver minha vida egoística de isolamento. Então, é isso mesmo? Nós temos o livre-arbítrio, claro, que nos foi dado como misericórdia de Deus. E dentro desse livre-arbítrio, eu posso fazer realmente essas escolhas? E aí a gente vai ver que a doutrina nos fala que, claro, temos o nosso livre-arbítrio. E tudo que a gente plantar com essas escolhas, com esse livre-arbítrio, a gente vai colher. E a gente ouve alguns companheiros falando isso. Ah, não tem problema não, eu colho depois, agora não dá. Agora eu preciso largar tudo para trás. Filhos, inclusive, o cônjuge ou a cônjuge, meus pais que estão me dando muito trabalho, eu coloquei lá no asilo. Não tem como. Agora, para mim, chega. Eu preciso curtir a minha vida. Eu preciso ter mais liberdade. Inclusive, é uma das leis aqui, né? A lei de liberdade. E aí a gente vai buscar, como eu dizia, lá atrás, na nossa programação reencarnatória. Porque que, por mais que o livre-arbítrio faça parte dos nossos atributos humanos, mas ele está submetido a essas leis, que são superiores a tudo, são imutáveis. Elas não correm ao nosso bel prazer, conforme a escolha de cada um. Como às vezes acontece nas regras, estatutos e leis humanas. Estas, sim, são adaptáveis à cultura,
aos hábitos de cada nação, de cada país, até as escolhas daquele povo que elegem, que votam, que escolhem. As humanas, sim, porque elas são falíveis. Mas as leis de Deus, elas estão acima de tudo e de todos. Daí, ela também está acima do nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas estamos submetendo ele às leis superiores de Deus, naturais, divinas. O que eu prometi, o que eu planejei, o que eu agendei na minha reencarnação, na minha programação reencarnatória? Que eu teria 5 filhos, mas que do meio para o fim eu não ia dar conta, ia abandoná-los e morar sozinho para ter mais liberdade de ação? Que meus pais cuidariam de mim na minha infância, mas que na velhice deles, por eles ficarem lentos, trêmulos, cansados, eu os colocaria no asilo para eu ter mais liberdade, mais tempo para curtir a vida? Foi isso que eu programei ao aceitar a minha nova reencarnação? A nova e bendita oportunidade que Deus me deu de reparar as minhas faltas do passado? Então, esta é uma pergunta que não pode calar para o espírita cristão. E aí, quando a gente fala do planejamento reencarnatório, das responsabilidades assumidas para reencarnar e não errar novamente, não desviar novamente, e se nós não vamos desviar novamente, é porque com aqueles ali, os nossos convivas, atraídos pela lei de atração, pela sintonia, pela lei de afinidade, que nós deixamos malbaratados atrás, abandonados, é com eles que nós temos um novo compromisso, que foi assumido perante Deus e perante a nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. O Pentateuco espírita e mosaico. Então, meus irmãos, esse capítulo ele vai trazer também respostas sobre esta vida de isolamento que algumas pessoas escolhem. Eu selecionei também apenas uma pergunta aqui, né? Será que é mais ou menos o que eu perguntei anteriormente? Que se deve pensar, pergunta 769, 770, até a 772. Então, ele pergunta aqui, na 770, por exemplo, que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem, essa segunda parte da pergunta aqui é interessantíssima, para fugirem do contato pernicioso do mundo, né? Olha que Kardec faz a pergunta da questão se devemos ou não nos isolarmos em algumas situações, porém ele coloca o objetivo, a finalidade do isolamento, para fugirem do contato pernicioso do mundo. Seria o objetivo que Kardec colocou aqui nesta pergunta em especial.
E os espíritos são curtos e grossos. Não dá muita conversa para a gente. Eles simplesmente respondem: duplo egoísmo. Para esta finalidade, fugir do contato pernicioso. Lembra que nós falamos? Minha sogra é chata, meus pais estão doentes, estão lentos, meus filhos são barulhentos, a família tira muito de mim, né? Meu chefe é chato, meu trabalho é cansativo. Então, vou largar tudo, vou fazer uma cabana lá no meio da mata, vou viver daquilo que eu planto, que eu colho, que eu pesco. Uma filosofia bonita de vida que muitas, mas muitas pessoas estão adotando. Nos chamados dias odiernos, como nos diria a nossa querida Joana de Ângeles. Inclusive, nós buscamos aqui para os nossos argumentos o novo livro dela, lançado por Divaldo, Vidas Vazias. O próprio título já nos diz tudo, já nos responde aqui tudo. São os vazios existenciais colocados nas palavras de Joana de Ângeles. Nós estamos com sequelas íntimas, lacunas que a gente não consegue preencher com as ilusões que nós buscamos na sociedade em que vivemos. A gente muda, como eu disse, os youtubers mostram que é uma vida maravilhosa, mas como nós somos terapeuta, a gente está buscando por trás da história de cada um, e a gente está vendo uma história de depressão, um número altíssimo de depressão, de suicídio, de tristeza. Então, aquilo ali, como nos diz um ditado popular, é para inglês ver. É para vender, é para você clicar, é para você dar joinha. Mas por dentro eles estão com as vidas vazias, como nos alerta Joana de Ângeles. Então, os espíritos dizem, se é para fugir disso, e é só através disso que a gente cresce e evolui, como diz a primeira resposta, que nós não podemos progredir sozinhos, eles não dizem sim, talvez, quem sabe. Eles dizem não. O homem nasceu para viver em sociedade, em união social. Nós precisamos uns dos outros, porque não somos super-homens, nem super-girls. Não somos autossuficientes. Precisamos do que o outro tem e completa aquilo que eu não tenho. E vice-versa também. O outro precisa de alguma característica minha que pode facilitar o caminhar dele. É a questão da gente encontrar um jeito de se aproximar nessa convivência social de tal modo que o nosso espinho não fira o outro e que o espinho do outro não fira a nós. E o que é isso? É o respeito ao espaço do outro, né? Porque o nosso direito acaba onde começa o direito do outro. Isso está até na Constituição humana. Direitos e deveres. Então, ele diz, quando é para esse objetivo, é um duplo egoísmo. Né? Mas ele diz, quando isso acontece, na pergunta 771,
Os que fazem isso, os que fogem do mundo, como ele diz aqui, para se devotarem ao amparo dos infelizes, né? Como acontece com alguns sacerdotes, algumas irmãs, né? Como alguns espíritas, que abriu mão da sua vida social, não abriu mão da convivência com o outro, mas abriu mão da sua vida social, talvez de alguns projetos pessoais, como foi o caso de Chico, como é o caso de Divaldo, para se devotarem ao amparo dos infelizes. Aí sim, eles dizem que esses se elevam ao se rebaixarem. Se realmente for sincero, se realmente for com humildade, com o objetivo da caridade. E na pergunta 886, os Espíritos nos respondem o que é a caridade segundo a visão de Jesus, né? Benevolência para com todos nós conhecemos a resposta, né? Indulgência para com o erro alheio e perdão das ofensas. Então, quando é para esse objetivo, ó família, estou deixando vocês, estou indo lá para as missões da África, né? Aí você nem constrói a família cá. Você já nasce com aquela missão já na sua programação reencarnatória. E aquilo já vai ficando claro na sua cabeça à proporção que você cresce e amadurece. Como foi o caso do próprio Chico, também de Divaldo e de outros trabalhadores abnegados que constrói a família universal, o sentido amplo da palavra família, que inclusive é falado aqui também neste capítulo da Lei de Sociedade, né? Os laços de família. Claro que a gente sabe que essa família tem um sentido muito mais amplo e profundo do que a gente imagina, como acabamos de falar. Mas ele pergunta, na clássica pergunta que também todos conhecemos, 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a pergunta também é bem curta, mas bem clara, não deixa sombra de dúvida. Uma recrudescência do egoísmo. Duplo egoísmo, recrudescência do egoísmo. Recrudescência no sentido, se você faz isso, é uma vitória do seu ego. Você é uma pessoa egocêntrica que só pensa em você mesmo. Se você opta por romper os laços de família sem um objetivo mais sagrado, sem uma finalidade mais profunda. Então, meus irmãos, eu acho que o nosso tempo já está até rompendo aqui, né? Está acabando o nosso tempo. Mas foi basicamente o que tínhamos para falar no estudo de hoje. Buscamos também esse livro aqui maravilhoso, Conviver e Melhorar. Está dando para vocês verem aí, ó. Conviver e melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. É difícil. É difícil. Daí a gente lembrar que Delors, quando ele, em 94, se não me engano, na Unesco, ele estabelece os 4 pilares da educação. Dentre esses 4 pilares, ele coloca, um deles é aprender a conviver. Aprender a ser, aprender a aprender. E dentre os 4, ele coloca aprender a conviver, que é isso aqui, ó. Como relacionar-se harmonicamente, que está no livro aqui, ó. Aqui. Tá vendo?
como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. É um livro ditado por Lourdes Catarine e Batuíra, Espíritos, através de Francisco do Espírito Santo Neto. E também trouxemos aqui, para finalizar a nossa fala, da trilogia, são 3 livros de Manuel Filomeno, através também de Divaldo Pereira Franco, vocês devem estar estudando ele aí, eu já estou aqui na obra final, a 3ª, né? Então, nós temos Transição Planetária, Alvorecer de um Novo Dia, e o último livro é esse aqui, Perturbações Espirituais. São 3 livros de Manuel Filomeno, em que ele fala sobre esse período de transição pelo qual nós estamos passando. Já nos preparando para o grande desafio que já vem acontecendo, aliás, os grandes desafios, né? Terremotos, tsunamis e outros desastres naturais, as gripes, os SARS, os MERS, né? E agora o Covid-19. Então, quem leu as obras dele sabe que os inimigos do Cristo, ou chamados anticristo, que por sua vez são inimigos da doutrina, porque nós somos cristãos, eles estão aplaudindo. Devem estar. O nosso descaso com a seriedade do que está acontecendo com o planeta. Os outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal, estão lutando, nos mostrando, estão dando sinais de que eles precisam da nossa colaboração, a colaboração do reino hominal, para que essas 4 forças juntas tirem o planeta desse sufoco físico e moral. Mas esse último pedacinho aí, que é um apêndice do reino animal, o reino hominal, que somos nós, humanos, infelizmente, estamos optando pelo descaso, na nossa maioria. Estamos optando pelo descaso, o que nos deixa tristes, abalados, preocupados. Os espíritos têm nos alertado em inúmeras mensagens de intercâmbio mediúnico, de uma segunda onda, de outros eventos naturais que virão, porque não tem como mais esperar. Lembra das escolhas? Temos o livre-arbítrio, mas acima delas está uma ordem maior. Está Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todos. E Ele, por imenso amor, está nos dizendo, não dá mais. É preciso que eu haja por amor a vocês, na minha infinita misericórdia. Então, este é o alerta divino através dos seus reinos para nós humanos, que somos inteligentes o suficiente, sensíveis o suficiente para entender, mas não moralmente despertos, infelizmente. Então, meus irmãos, que delícia falar para vocês. Foi muito bom estar aqui. Sabe que eu estou gostando, hein? Desse novo recurso do século XXI, audiovisual, virtual. Olha que delícia. Então, para encerrar, nós vamos ler aqui um pedacinho de que um orientador nos fala sobre esses momentos delicados pelos quais estamos passando. E como é que nós vamos entender quando e como que viver bem é
conviver bem, é estar com o outro, é colaborar com o outro, é comungar com o outro das suas alegrias, mas também das suas desditas. Então, ele nos diz assim, o benfeitor orientando a equipe que ia sair para o campo de trabalho. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Que Jesus nos abençoe e que possamos fechar, brindando este momento com uma prece final, para que os nossos corações se encham de alegria e que as palavras aqui ditas, facilitadas por mim hoje, possam transformar as nossas vidas no mundo lá fora. Saúde e paz para todos. Jesus querido, nós te agradecemos por este momento ímpar, Senhor, desafiador, que é falar através de um recurso que alcançará um número maior e, por certo, alcançará inúmeros corações, Senhor, que ouvirão a nossa fala e se acalmarão através do entendimento. O entendimento da tua doutrina santa, da doutrina de Jesus, o nosso mestre maior, que nos ampara e que, principalmente nesses momentos difíceis, nos carrega no colo, porque nos ama infinitamente. Agradecidos e renovados, nós nos despedimos na tua paz e na paz de Deus, o nosso Pai. Que assim seja.